Os instrumentos ópticos são utilizados no nosso cotidiano e baseiam-se nos princípios da óptica para permitir facilitar e aperfeiçoar a visualização de determinados objetos, que vão desde seres minúsculos, como bactérias, a enormes planetas e estrelas. Existem infinidade de instrumentos ópticos, que podemos citar, por exemplo, microscópio, telescópio, projetores, lupa, câmera fotográfica, óculos, lentes, etc. E a seguir nós vamos explicar como ocorre cada um deles. Bom, eu vou falar sobre o olho humano. O olho humano saudável, hemétrope, é um instrumento óptico capaz de projetar imagens diretamente sobre a retina, na qual se localiza o nervo óptico, fornecendo para o nosso cérebro o estímulo luminoso necessário para a formação de imagens. A grosso modo, podemos dizer que o olho humano funciona de maneira similar a uma câmera escura. Os raios de luz refletidos pelos objetos ao nosso redor ou provenientes de fontes primárias, como sal ou iluminação artificial, incidem sobre a córnea e sobre o cristalino, sofrendo muitas refrações, cruzando-se e formando-se uma imagem real e invertida no fundo dos nossos olhos. O cérebro, por sua vez, fica encarregado de interpretar o estímulo percebido pelo nervo óptico e inverter essa imagem. O olho humano também é capaz de controlar a quantidade de luz captada através do fechamento ou abertura de suas pupilas. Além disso, ele também é capaz de mudar sua curvatura para focalizar objetos próximos ou distantes. Bom, agora eu vou falar sobre os erros de refração. Os erros de refração são defeitos de visão que surgem em virtude das deformações nos formatos dos olhos, como o comprimento dos olhos ou a curvatura da córnea. Esses erros podem, na maioria das vezes, ser corrigidos com o uso de lentes ou óculos. Os erros de refração mais comuns são: miopia. O olho míope não é capaz de focalizar objetos distantes. A luz cruza-se antes da retina, em decorrência do alongamento do globo ocular. A hipermetropia é quando o olho hipermétrope converge os raios de luz depois do nervo óptico, em decorrência do achatamento do globo ocular, tornando difícil a focalização de objetos próximos. O astigmatismo é quando o relevo da córnea ou do cristalino pode ser irregular, fazendo com que a luz não seja focalizada de maneira uniforme, produzindo uma visão embaçada. Bem, agora eu vou falar sobre as câmeras fotográficas. As câmeras fotográficas utilizam lentes esféricas para formar imagens, por meio de mecanismos similares àqueles usados pelos olhos humanos. As câmeras fotográficas projetam a luz sobre um filme ou sobre um sensor fotossensível e assim captam e registram a luz de um ambiente. A quantidade de luz que entra nas câmeras fotográficas é determinada pela abertura da lente, que é controlada por um dispositivo chamado de diafragma. Quanto maior for sua abertura, maior luz entrará na câmera. A abertura do diafragma das câmeras funciona exatamente como a pupila do olho humano. Quanto mais aberto estiver o diafragma, menor será a profundidade de campo. Assim, a faixa de distância nítida ficará reduzida. Objetos colocados à frente ou atrás de uma certa posição parecerão desfocados. Caso queiramos observar todos os planos com nitidez, será necessário diminuir a abertura do diafragma aumentado. A profundidade do campo, a abertura das câmeras fotográficas é determinada pela razão entre a distância focal da câmera e o número, por exemplo, f/2,2 f menos distância focal da lente usada na câmera. Tão importante quanto o diafragma é a lente. Sua curvatura é índice de refração, determinam a quantidade das fotografias e a ampliação produzida pelo zoom óptico e até mesmo as distâncias máximas e mínimas para focalização de uns objetos, distância focal. Óculos. Óculos são conjuntos de lentes esféricas,
divergentes ou convergentes, que são ajustadas de acordo com o erro de refração presente no olho. Os óculos são usados para corrigir defeitos de refração, como a miopia, hipertrofia e astigmatismo. Na maior parte dos casos, os óculos utilizam lentes esféricas, concavas ou conexas, para a correção desses problemas. Quanto maior for o grau de uma lente, maior seria o desvio sofrido pela luz ao passar por ela. A grandeza física que mede essa capacidade é chamada de dioptria. Quando a lente tem 2 graus, dizemos que sua dioptria é di. Caso a lente convergente, mais 2di. Se divergente, menos 2di. Bem, agora eu irei falar sobre as lupas. As lupas, elas são usadas para ampliar as imagens de objetos próximos. As lupas são lentes esféricas, convexas e convergentes, feitas com um material de índice de refração maior que do ar atmosférico. Quando fixas, as lupas podem ser chamadas de microscópio simples quando a luz passa através de uma lupa. Os raios de luz são convergidos em um ponto chamado de foco, por casos em que os objetos encontram-se posicionados em uma distância de lupa menor que sua distância focal. Sua imagem será aumentada em virtude do desvio sofrido pelas luzes, provocado por sua refração. Dessa forma, parecemos haver esses objetos ampliados. Microscópios. Os microscópios usam lentes convergentes para ampliar a imagem de objetos pequenos. São geralmente formados por 2 lentes esféricas e convergentes, sendo uma objetiva e outra ocular. Luneta. As lunetas usam 2 lentes espaçadas entre si para produzir imagens ampliadas de objetos distantes. As lunetas podem ser divididas em lunetas astronômicas e lunetas terrestres, que são usadas para a observação de astros e de objetos longínquos localizados na superfície da Terra. A diferença entre elas é a imagem da luneta astronômica é invertida. A montagem da luneta é similar à dos microscópios. São constituídas por 2 lentes, uma ocular e a outra objetiva. A lente objetiva apresenta uma grande distância focal, diferente da pequena distância focal das lunetas microscópicas. Bom, agora eu vou falar sobre os telescópios. Os telescópios ou lunares astronômicos são instrumentos ópticos usados para ampliar imagens de corpos distantes, como outros planetas ou estrelas. Os telescópios ópticos captam a luz visível. No entanto, existem telescópios capazes de captar infravermelhos, raios-x, ondas de rádio e micro-ondas. Existem 2 categorias de telescópios: os telescópios refletores e os telescópios refratores. Os refratores são lunetas com grande, porém limitado, poder de ampliação. Quando são usadas lentes com grande poder de ampliação, um fenômeno chamado de aberração cromática faz com que a luz branca sofra dispersão e passe pelo eixo óptico. Os telescópios refletores utilizam diferentes configurações de espelhos esféricos e planos para ampliar as imagens dos astros, diminuindo o efeito da aberração cromática. Agora vamos para a parte do experimento, dos instrumentos ópticos, que vamos mostrar como ocorre. Para isso a gente precisa de um prato, água, um arame de alumínio e um lápis, para que a gente possa enrolar e formar como se fosse uma balinha, para que a gota fique presa e a gente vê como ocorre. Lentes são fatias de um material transparente e homogêneo, com 2 faces não paralelas e envoltas por outro material também transparente e opticamente diferente, ou seja,
com índices de refração de valores distintos. A gota d'água é, com boa aproximação, uma lente de bordas finas, mais grossa na região central e que vai afinando na medida em que nos aproximamos das bordas. E, como a água tem índice de refração médio próximo de índice de refração da água igual a 1,33, contra o ar, que tem índice de refração menor, praticamente igual ao do vácuo, nossa lente de água é certamente convergente, ou seja, concentra a luz. A ilustração abaixo dá uma ideia aproximada de dois raios de luz que partem do objeto e, após atravessam a lente da água, convergem para formar uma imagem nítida, real, invertida e reduzida do objeto.